Fala galera, eu sou a professora Michele Granado e você está no canal Matemática 10. Vamos nessa? Fala galera, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje é sobre máximos e mínimos da função de segundo grau, máximos e mínimos da função quadrática. Então, antes de começarmos, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, ativa a notificação. E muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Vamos lá? Vamos começar? Bom, gente, nós vamos começar aqui já com essa linda imagem. E aqui nós estamos aqui, ó. O que está escrito aqui para vocês? Vértice da parábola. Então, aqui eu tenho duas parábolas. Uma parábola com a concavidade para cima, uma parábola com a concavidade para baixo. Aí vocês vão falar assim, mas Michele, peraí, você nem falou o que é parábola, o que é concavidade? Então, para ninguém ficar perdido, eu vou deixar aqui nos cardzinhos os vídeos iniciais sobre função quadrática, onde eu falo o que é a função quadrática, onde eu falo do gráfico, onde eu falo do porquê, né, desse nome vértice aí, para que vocês vejam e consigam acompanhar e entender o que nós vamos falar a partir de agora. Então, a gente pode ter dois tipos de parábola. Quando o nosso A é positivo, nós temos uma parábola com esse formato, e quando o nosso A é negativo, com esse formato. Aí vocês vão falar, Michele, mas quem é esse A? Vamos lembrar que a nossa função quadrática segue esse padrão. Ax² mais bx mais c. Então, o A é o coeficiente do x². Toda vez que ele é positivo, o gráfico da nossa parábola vai ter esse formato. Toda vez que ele é negativo, ele vai ter esse formato. Esse pontinho aqui, ele está sobre o eixo da parábola, sobre o eixo de simetria. Esse eixo, essa reta imaginária que a gente pode traçar por esse ponto, ela, na verdade, né, a reta, ela mostra para a gente que a parte à esquerda dessa reta e à direita, elas são exatamente iguais. Por isso que eu posso chamar de eixo de simetria. Aqui do mesmo modo, aqui eu tenho o vértice, eu tenho uma reta imaginária aqui, que é o eixo da minha parábola, e o lado que está à esquerda e à direita, os dois lados, são exatamente o quê? Iguais. Por isso, mais uma vez, que é chamado de eixo de simetria. É como se eu pudesse dobrar essa parábola aqui, ó, bem sobre essa reta. Se ela fosse de papel, e eu fizesse um vinco aqui, essa parte à direita encaixaria na parte à esquerda. A mesma coisa com essa. E esse ponto é um ponto muito importante, ele recebe o nome de vértice, certo? Nesse tipo de parábola, eu imagino que a minha parábola vem lá de cima, descendo, 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 descendo. Ela chegou no ponto mais baixo do seu gráfico e começou a subir. Então, este ponto, este vértice, ele é chamado de ponto mínimo da função. Nesse caso, nós temos uma situação contrária, onde a parábola vem lá de baixo, subindo, 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 chegou no seu ponto mais alto, no seu ponto máximo, e começou a descer, decrescer. Então, neste momento, neste tipo de gráfico, o vértice recebe o nome de ponto máximo da função. E todo ponto, em qualquer função, esse vértice, ele vai ter as suas coordenadas. Ele vai ter o seu x e ele vai ter o seu y. Ele é um ponto do gráfico, um ponto de certo destaque, certo? Então, este ponto V, ele tem um domínio, tem uma imagem. E se porventura você está numa situação contextualizada, na qual uma função quadrática modela o problema, você pode encontrar este ponto, as coordenadas deste ponto, sem ter a necessidade de traçar o gráfico, a partir dessas duas fórmulas. Esta primeira fórmula é a fórmula em que eu encontro o x do vértice, por isso que tem um Vzinho. Essa fórmula me fornece o valor do domínio desse ponto.
E esta outra fórmula me fornece o y do vértice. Quanto vale a imagem desse x? Então, eu preciso memorizar essas fórmulas para eu ganhar tempo. Para eu ganhar tempo e não ter que traçar o gráfico de uma função quadrática, ter que desenhar e construir essa parábola para poder detectar estes pontos. Então, neste tipo de gráfico, nessa situação, eu posso dizer que o y desse vértice é a imagem mínima, é o valor mínimo da função. E nesse tipo de situação, quando o meu a é positivo, o y desse vértice é o valor máximo da função. É o maior valor que a função assume. Imagina o nosso eixo y, que é na vertical. Eu vou ter vários pontos nessa parábola, descendo e subindo. Mas o ponto de menor imagem, de menor valor para y é esse. E aqui é o contrário, eu vou ter vários pontos subindo, depois outros descendo. Mas o ponto de maior imagem está aqui. Então, aqui é mínimo e aqui é máximo. E aqui são as fórmulas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, que eu posso calcular o máximo ou o mínimo, né? Dependendo da situação. O x e o y do vértice, que vai ter momentos que o vértice é mínimo e vai ter momentos que o vértice é máximo. Beleza? Aí vocês vão dizer, poxa, Michelle, é um pouco confuso. Vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender na prática. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem situação que eu não preciso calcular os dois, que basta eu calcular um, mas eu preciso interpretar a situação. Vem comigo? Eu vou mostrar o primeiro exemplo para vocês. Vamos lá. Olha só, gente, uma aplicação do conceito de ponto de máximo e mínimo. Acompanhe aí com a leitura. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função. Ele me deu a função. Sendo y a altura do avião durante a acrobacia. Então, uma função, gente, ela relaciona grandezas. X e y são incógnitas que representam grandezas, né? Essa é a ideia de função. E aqui ele fala de função. Então, y está representando a altura que esse avião consegue ter durante a acrobacia. Durante a sua acrobacia. Determine a altura máxima. Olha só. Determine a altura máxima que esse avião atingiu. Então, quando eu olho para essa função, eu já percebo de cara que o meu a vale menos 1. Então, a gente sabe que o a é negativo. Então, a gente sabe que a nossa parábola tem esse formato. Então, a gente sabe que a nossa parábola tem aqui, ó, um vértice. E, nesse caso, o vértice é um ponto de máximo. Só que essa parábola, galera, ela é construída sobre um plano cartesiano. Você tem que imaginar aqui, ó, um eixo x e um eixo y. Qual dessas incógnitas representa a altura? Qual dessas incógnitas representa a altura? A incógnita y. Y representa a altura. Então, o que acontece? Quando eu tenho esse gráfico, eu percebo que se eu desenhar vários pontos aqui, todos eles vão ter o seu respectivo y, mas esse ponto, se eu fizer um pontilhadinho aqui, ele tem um y aqui e ele tem um x aqui. Este ponto é o vértice. Então, este x é o x do vértice e este y é o y do vértice. Agora, eu quero descobrir a altura máxima. Olhando para esse esboço, galera, isso aqui é só um esboço, um rascunho para a gente entender o problema. Eu preciso achar o x do vértice ou eu preciso achar o y do vértice? Essa é a pergunta. Eu estou atrás do x do vértice ou eu estou atrás do y do vértice? Eu vou calcular os dois? Não precisa. Basta eu saber quem eu quero.
Olha só, ele disse que a altura é y, y é a altura, y representa a altura e ele quer a altura máxima. Então, ele quer o y deste ponto máximo. Ele quer que eu encontre o y do vértice, eu não preciso achar o x, porque a altura y varia conforme o meu x varia. Então, essa altura foi subindo, 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 chegou nesse ponto, que é o ponto máximo. Neste ponto, quanto vale o y? Vale um determinado valor, e esse determinado valor é a nossa altura máxima. Então, já que nós entendemos que a gente precisa encontrar o y do vértice, já descartamos essa hipótese e vamos lá. Qual é a formulinha para acharmos o y do vértice? Menos delta dividido por 4a. E aí a gente tem que lembrar do delta, galera. Quem é o delta? Se você quiser, calcule ele separadinho aqui, quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ele vem lá da fórmula de Bhaskara. Eu falo sobre a fórmula de Bhaskara nos outros vídeos, que eu já mencionei, que vai estar nos cardzinhos aí. Assista para você relembrar. Então, vamos calcular o delta aqui no cantinho. Quem é o B nessa função? O 60. A gente tem 60 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? Menos 1. Menos 1. E quem é o C? Opa, o C vale 0. Então, a gente tem 60 ao quadrado, vai dar 3.600. E aqui vai dar 0, né, galera? Menos 4 vezes menos 1, mais 4 vezes 0, 0. Não preciso colocar mais 0 e nem menos 0 aqui. O nosso delta acabou aqui. Então, vamos lá. Y do vértice é menos, quem é o delta? 3.600 dividido por 4 vezes quem é o A? Menos 1. Então, eu tenho que o y do vértice é menos 3.600, 4 vezes menos 1, menos 4. Nós sabemos que menos dividido para menos vai dar uma resposta positiva. Se eu pensar em 36 para 4, a gente tem 9. Acrescento os 2 zeros. 900 metros. Então, a altura máxima atingida por esse avião seria de 900 metros. O exercício nem falou que aqui está em metros, né? Uma falha de enunciado. Mas, geralmente, o exercício menciona. A gente tem aí que o avião está a 900 metros, né? No momento que ele atinge a sua altura máxima, beleza? Então, o mais talvez assim, delicado não é você fazer o cálculo. Você tá com a fórmula aqui, gente. Você tá com a fórmula aqui bonitinho. Foi lá, calculou o delta no cantinho, substituiu. O lance é você realmente verificar e verificar de forma correta se você precisa do x ou se você precisa do y. Então, fazer às vezes esse esboço que eu fiz aqui no cantinho, um esboço, não é o desenho fiel, tá, galera? É um esboço, é um rascunho, só para ajudar a entender quem a gente vai achar. Vamos ver mais outro exemplo prático. Olha só. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função. C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. De cara, a gente já pode entender que C está simbolizando que palavra? Custo. E esse custo depende do x. Esse C está fazendo o papel de y. Ele está fazendo o papel de f de x, lá da nossa funçãozinha, certo? É o nosso C que depende do x. É a nossa imagem C que depende do nosso domínio x. Considerando o custo C, aqui ele afirmou. Mas se ele não tivesse afirmado, a gente já tinha tido essa sacada. Considerando o custo C em reais e x, a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. E o valor desse custo mínimo. Ele quer que a gente faça duas coisas. Olha só, vou ler pausadamente. Determine a quantidade de unidades para o quê? Para que o custo seja mínimo. A princípio, ele não me perguntou o preço, o custo mínimo. E também
o valor desse custo mínimo. Então, aqui, ó, ele também quer o valor desse custo mínimo. Vamos analisar a situação. Olha para cá. Quem está escondidinho aqui? Umzinho. O nosso A. O nosso A, que é igual a 1, ele é positivo. Então, vamos lá. Imagina aqui, ó. Mais uma vez, vou fazer um esboço, tá? Eixo X e eixo Y. E aí, nós temos a nossa linda parábola. A nossa parábola vai ser assim, certo? Aqui vai ser o vértice. A gente tem o X do vértice e a gente tem aqui o Y do vértice. Só que a gente tem que se atentar, o X aqui representa o quê? A quantidade. E o nosso C representa o quê? O custo. Só que o C, galera, ele está fazendo o papel de quem? De Y, certo? O nosso eixo Y aqui, ó, é o custo. E o nosso eixo X é a quantidade. A gente tem que imaginar que toda vez que a gente falar de custo, a gente está falando de quem? De Y. Então, a minha parábola veio, desceu. Chegou no ponto mínimo. Ela chegou no ponto mais baixo do gráfico e depois ela começou a subir. Este ponto mínimo, ele me diz duas coisas. Ele me diz, olha, esse X significa a quantidade de unidades que eu produzo para que eu tenha o menor Y possível. X é quantidade e Y é o custo. Então, quando eu produzo essa quantidade X, eu consigo ter o menor valor de Y possível, ou seja, eu consigo ter o menor custo. Então, neste exercício, ele quer que você ache as duas coisas. Ele quer que você ache o X do vértice e ele quer que você ache o Y do vértice. Porque primeiro ele pergunta, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo. Então, determina a quantidade, galera. A quantidade é X. Determina o X, que vai fazer o custo Y, que aqui foi usada a letra C nesse exercício, ser o menor possível. E depois, determina o valor desse custo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o X do vértice. Qual é a formulinha? Menos B sobre 2 vezes A. X do vértice menos. Quem é o B, galera? Aqui, ó, menos 80. Então, vou abrir um parênteses, menos 80. 2 vezes o A. Quem é o A? 1. Então, nosso X do vértice menos 80, fica 80 positivo, 2 vezes 1, 2. 80 para 2, 40. 40 o quê? 40 unidades. Quando eu produzo 40 unidades, quando o meu X do vértice for 40, quando a minha quantidade produzida for 40, eu vou ter como imagem desse X o menor Y possível. E o menor Y possível é o menor custo. Agora eu vou calcular o X do vértice. Opa, o Y do vértice, perdão, já calculamos o X. Então, vamos lá, Y do vértice é o quê? Menos delta sobre 4A. Então, vamos calcular o nosso delta aqui, novamente. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá. Quem é o nosso B? Menos 80. Menos 80 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3.000. Ó, apertadinho ali, quase não coube. Menos 80, galera, menos vezes menos vai dar mais. 8 vezes 8, 64. Aí você acrescenta 2 zeros. E aí, o que nós temos? Menos vezes mais, menos. Vezes mais, menos de novo. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Lá tem 3 zeros, acrescenta 3 zeros. Então, a gente tem 6.400 menos 12.000. Quanto que é 6.400 menos 12.000? Vai dar menos... Vai dar quanto aí, galera? Menos o quê? Menos 5.600, beleza? Aí vocês vão falar assim, caramba, Michele, mas o delta foi negativo. Tem algum problema? Não.
O delta, a gente só tem que ter atenção quando ele é negativo, quando a gente está atrás de resolver a equação do segundo grau. Nesse caso aqui, não. Aqui eu vou voltar e vou substituir. Y do vértice menos, quem é o delta? Vou fazer até uma linhazinha aqui, ó, para separar o nosso delta bonitinho. Menos da fórmula, quem é o delta? Menos 5.600, dividido por 4 vezes o A, que é 1. Y do vértice vai dar menos, menos, fica mais. 5.600 dividido por 4. Quanto que dá 5.600 por 4, galera? Hein? 5.600 por 4. Pensa no 56 para 4. Quanto que daria 56 para 4? Daria 14, não é? Acrescenta 2 zeros. Então, o nosso custo mínimo vai ser de R$ 1.400. Beleza? Então, quando eu produzo 40 unidades, eu vou ter aí um custo mínimo de R$ 1.400. Vai ser o menor custo que eu posso ter. Beleza? Tranquilo? Para fechar, vamos para mais um exemplo aqui, ó. Questão de vestibular, tá, galera? Após várias experiências em laboratório, observou-se que a concentração de certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função. Olha só. 12x menos 2x ao quadrado, em que x representa o tempo decorrido, em horas, após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determine o tempo necessário para que o antibiótico atinja nível máximo de concentração no sangue dessas cobaias. Olhando para cá, galera, ó, a gente sabe que o A é esse carinha aqui, ó. Tem gente que já vai aqui no início, opa, pisa no freio. Aqui eu tenho 12x. Então, aqui eu tenho b vezes x. E eu tenho menos 2x ao quadrado. Então, o meu A vale menos 2. O nosso A é negativo. Se eu pensar no esboço novamente aqui, ó, fazer meu rascunho, eu tenho x e eu tenho y. E aí eu vou pensar que eu tenho uma parábola assim. E aqui é o vértice. Nesse caso, esse vértice é um ponto de quê, galera? Um ponto de máximo. Então, aqui existe, ó, um x do vértice. E aqui existe um y do vértice. Ele disse que o x é o tempo que passou. E a pergunta dele é: determine o tempo necessário, o tempo que se passou, o tempo que gastou, para que o antibiótico atinja o nível máximo. Ele está perguntando para a gente qual é o nível máximo? Não. Ele está perguntando quanto tempo eu preciso esperar, quanto tempo é necessário para o nível ser máximo. Então, aqui a gente sabe que o x está ligado ao quê? Ao tempo. Então, eu quero o x do vértice ou o y do vértice? Eu quero o x do vértice. Parabéns, você acertou, você respondeu que era o x, não foi? Então, eu quero o x do vértice. Porque para um determinado tempo x, eu estou lá no ponto máximo, eu vou ter uma quantidade máxima de medicamento na minha corrente sanguínea. Na minha ou na das cobaias, tanto faz, né? Então, para responder essa questão, a gente vai calcular o x do vértice. Menos b sobre 2 vezes a. E x do vértice é menos, quem é o b, galera? 12. 2 vezes o a, quem é o a? Menos 2. Então, eu tenho que menos 12, 2 vezes menos 2 é menos 4, menos dividido para menos a gente sabe que é mais, e 12 para 4, 3. E é o tempo em horas, né? Então, a gente precisa esperar 3 horas para essa parábola subir, subir, subir e chegar no máximo, no nível máximo de remédio de antibiótico na corrente sanguínea. Quando chegar nesse determinado X, que representa o tempo. Beleza, galera? Pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Veja e reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Tente fazer os exemplos sozinho e depois veja a solução. Beleza? Muito obrigada pela companhia. Um grande abraço
e até o próximo vídeo. E não esqueça, inscreva-se e deixe o seu like aí no nosso vídeo. Valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.